porque temos uma equipe do blog, a gente chama a equipe do blog aqui na casa, que é alguns trabalhadores que transcrevem algumas doutrinárias, algumas palestras para conteúdo de texto que ficam disponíveis lá no nosso site. Então já aproveito para fazer essa divulgação. Não é tradução, não é uma transcrição na íntegra, então não vai ser igual a minha fala daqui, vai ser ainda melhor, vai ser complementada, vão trazer outras visões. Então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no site, no blog, tem muita coisa muito legal que essa equipe está produzindo. Então botei aqui para gravar. Eu esqueci de dizer que lá no blog da casa tem um artigo sobre o Allan Kardec. No blog da casa também tem um artigo sobre Allan Kardec, que está de aniversário hoje. No informativo, que é lá no WhatsApp. Quem não está no informativo do WhatsApp pode entrar. É um grupo no WhatsApp que a gente só manda informações, qual que é a palestra que tem no dia, um blog, a gente não usa para conversar, mas é informativo mesmo. Então, temos lá um conteúdo sobre Kardec. Com isso você ganhou mais 5 minutos. Obrigada, chefe. Estou muito feliz de ver o salão cheio. Eu acho, né, Nelson, que desde que a gente voltou, o salão é cheio, que a gente já viu. Então é bom ver vocês retornando aqui para essa casa. Então vamos lá. O tema de hoje é a vigilância na ação do bem. E eu trouxe o adaptador errado, então eu não consegui espelhar aqui para vocês acompanharem os slides que eu fiz. Desculpa, mas eu vou acompanhar eles aqui para nossa conversa. Então, como é que será que a gente vigia para agir no bem? Para a gente descobrir isso, eu vou contar uma história. Eu gosto de história, todo mundo já sabe. E eu também sou fã do Boa Nova, que é um livro que está disponível, se eu não me engano, na biblioteca. E também, quem quiser, pode comprar ali na livraria. É uma obra que tem algumas passagens de Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra com a gente, e dos seus discípulos. E a história, para a gente aprender a vigiar na ação do bem que eu vou contar hoje, é uma história que se chama Oração do Horto, lá no Boa Nova, é o título do capítulo. E nessa história começa, na verdade foi um dos últimos momentos que Jesus teve com seus discípulos antes de ser crucificado. Então, como de costume, Jesus estava numa conversa pública e aí se reuniu apenas com seus discípulos, que ele sempre detalhava e conversava mais um pouquinho com eles. E nesse momento ele começou quase como uma oração. Não era nem uma conversa, parecia que ele tinha começado a orar naquele instante com os discípulos. Em alguns momentos, gente, eu vou ler aqui, que é a oração de Jesus, eu sou obrigada a ler. Jesus disse então o seguinte no início dessa história. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, que pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão nesse mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções. Só esse conteúdo aqui já dá talvez uma palestra sozinha. Aconteceu há 2000 anos atrás e é tão atual. Então Jesus, nesse momento, ele não rogava pelo mundo, que ele sabia que estava em boas mãos, estava nas mãos de Deus. Ele pedia por nós. Não era pelos discípulos só que estavam ali com ele naquele momento, é por nós que estamos aqui buscando já seguir Jesus e que o Evangelho está nos nossos ombros, levar essa mensagem através do exemplo. Então foi isso que ele pediu. Mas a principal mensagem aqui é ali no final, que ele fala que o maior testemunho é o sacrifício pela tua causa. E é aqui que a gente vai começar a conversa de hoje. Então, ele continua essa conversa, um pouquinho depois ele convoca João, Tiago e Pedro para ir no Monte das Oliveiras com ele. Tinham vários discípulos, ele convocou apenas esses 3 para se retirarem e se colocarem em oração lá no Monte das Oliveiras então. E aqui eu já gostaria de fazer uma pausa. Jesus convocou esses 3 discípulos porque sabia que eles estavam prontos para aquele momento, senão não teria convocado. E conosco é a mesma coisa, esse convite de Jesus ele continua acontecendo para a gente.
ele nos convoca a várias coisas. Cada um daqui sabe que convocação Jesus está fazendo. E ele só convoca porque a gente está pronto, senão ele não estaria convocando. E eu não sei vocês, eu muitas vezes penso, eu não estou pronta, calma, vai ser difícil, mas a gente está pronto sim. Por isso que Jesus nos chama a essas atividades. Então, chegando lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse o seguinte para os 3 discípulos: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Então, Jesus convidou os 3 para orarem com ele. No Boa Nova, descreve que os 3 se olharam assim. Nossa, se ele chamou nós 3 aqui, é que é importante. A gente fica até lisonjeado. Vamos então se concentrar e se colocar em oração com esse amado mestre, porque é importante. Se colocaram a orar, Jesus se afastou um pouquinho, se colocou em oração também. Uns minutinhos depois, Jesus volta e encontra os 3 discípulos dormindo. E fala assim: despertai, não vos recomendei que vigiasseis, não podereis velar comigo 1 minuto. E aí os 3 discípulos se olham, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém sabia por que tinha dormido. Então Jesus se afasta mais uma vez para orar e eles falam: não, agora vamos vigiar, vamos ficar atentos e vamos orar e não dormir. Acontece de novo a mesma coisa, Jesus volta e encontra os 3 dormindo e fala que recebeu a visita de um anjo para confortar ele nesse momento de martírio que estava prestes a acontecer e dá mais uma chance, seu Nelson. Se afasta, se coloca em oração de novo e na 3ª vez que ele volta, que os discípulos dormiram novamente, é o momento que chega o grupo de soldados com o Judas à frente, que é um momento que talvez alguns de vocês já conheçam na história, que Jesus, sem fraquejar, sem receio, inclusive mostrando muito amor a Judas nesse instante, pergunta: a que vieste, amigo? Essa pergunta de Jesus parece ser simples, mas foi mais uma chance, uma tentativa de fazer Judas refletir no que ele estava fazendo ali, qual era a intenção dele com aquela atitude. Mas então Judas dá um beijo na face de Cristo e Cristo é levado pelos soldados para ser crucificado. No momento da crucificação, a gente também não vai entrar em detalhe porque nem dá muito tempo, mas se encontravam Maria, a mãe de Jesus, no pé da cruz, João e Maria de Magdala. Os outros discípulos ou foram escondidos, disfarçados, com medo do que poderia acontecer, ou nem foram. Esses 3 personagens eram os únicos que estavam ao pé da cruz, então Cristo é crucificado. E aí no Boa Nova continua relatando que João, que foi uma das pessoas que estavam lá no Monte das Oliveiras e no pé da cruz, passou anos e anos seguintes sem entender por que ele tinha dormido. Ele não queria ter dormido, era tão importante aquele momento do mestre amado dele, ele queria ter acompanhado o mestre e dado o apoio. Então ele ficou muito triste com ele, sem entender por que aquilo tinha acontecido por muitos anos. Mas Jesus, ele é bonzinho, né? Depois de alguns anos, Jesus, então, no Boa Nova, descreve que João sentiu como seus centros de forças físicas tivessem se acalmado e veio uma luz muito linda. Então ele viu Jesus com aquele sorriso que sempre é relatado, né? O mesmo sorriso. E Jesus explica então para João por que eles tinham dormido. E ele diz o seguinte, vou ler. João, a minha soledade no horto é também o ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados no mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Tudo isso que eu li foi, então, a fala de Jesus para João, e é a partir disso, então, que a gente vai refletir como é que essa exemplificação de Jesus se aplica agora para a gente aqui nos dias de hoje.
O primeiro aprendizado que eu trouxe é que Jesus ele veio para a Terra para acordar os homens para uma vida diferente, para uma vida maior, para um novo propósito. E aí, será que a gente está acordado? Será que a gente acordou a esse convite de Jesus ou a gente permanece dormindo, que nem os discípulos no Monte das Oliveiras? E esse permanecer dormindo não é o sono físico, deitar na cama e dormir. É o sono da indiferença que Jesus trouxe ali para João. Será que a gente permanece dormindo nos interesses pessoais, mesquinhos, só nas nossas necessidades? Ou será que a gente já está acordado para os interesses do Espírito? Ou será que a gente ainda não tem tanta vontade, tanta confiança? Esse é o convite de Jesus, acordar para esse novo convite, para esse novo mundo, uma vida maior do que o aqui e o agora. E tem uma frase aqui de Emmanuel, acho que a partir de agora eu só trouxe frase de Emmanuel, que o seu Nelson também gosta de Emmanuel, né, seu Nelson? Tem até um filho chamado Emmanuel. Mas Emmanuel, ele traz uma frase sobre esse tema que é o seguinte: assim necessário se faz que não durmamos em espíritos desatentos aos convites de Jesus. É fundamental para a nossa proteção e sustentação que nos levantemos e nos esforcemos, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos e fantasias. Fica essa reflexão: será que as nossas almas permanecem dormindo nas ilusões transitórias daqui e agora, ou será que a gente já acordou para o além, para o nosso espírito imortal e para essas conquistas da alma? O segundo aprendizado parece tão simples, mas a gente esquece, que é o valor da oração. O que Jesus convidou os 3 discípulos para se retirar e orar? Será que a gente está orando? O que é orar, né? Orar não é falar aquelas palavras decoradas, é um momento nosso com Deus. É tão precioso isso quando a gente entende que a oração é só nós e Deus, é o nosso momento de conversar com Ele, a gente passa a ter esse olhar diferente. Então, será que estamos orando não só no momento de dificuldade ou de abundância, em todos os momentos, quando acorda, quando dorme, quando olha um sol, a natureza, quando encontra um amigo tão querido? Então, esse é o segundo aprendizado, o valor da oração. Um outro aprendizado também é vivenciar o Cristo no nosso dia a dia. Primeira conversa de Jesus, antes de ter se retirado para o Monte das Oliveiras com os discípulos, ele fala disso, que nós temos que não tomar a presença de Cristo por si só na nossa vida como suficiente. A gente tem que ir além, a gente tem que vivenciar Ele e seus ensinamentos no nosso dia a dia. A gente tem que lembrar que Jesus, ele não é um símbolo apenas, ele não foi só alguém que esteve aqui e mudou a história da humanidade. O Cristo, ele vive em nós até hoje, ele é um símbolo vivo. E é isso que muitas vezes a gente esquece. A gente acha que só por estudar, por conhecer, Cristo fez tantas coisas boas, né? Mas e nós? O que nós estamos fazendo com Cristo em nossos corações? Será que nós também estamos produzindo algo de bom? Assim como Ele construiu e nos dá o exemplo? Então, vivenciar o Cristo no nosso dia a dia. E muito além de só dentro da casa espírita. Numa doutrinária, num grupo de estudos, num trabalho. É fora dessas portas. É na família, no trabalho, é no dia a dia mesmo. Nas pequeninas coisas. É cheio de aprendizado essa história, gente. Tem mais uns 3 aqui para compartilhar com vocês. Outro deles que eu acho que talvez foi o que eu mais gostei, assim, quando me tocou o coração lendo essa história, foi que o nosso testemunho, ele é individual. Isso não significa que a gente está sozinho. Nunca. Não estamos sozinhos. Mas, por exemplo, quando tem alguém que a gente gosta muito e está passando por uma dificuldade de saúde física mesmo, a gente gostaria de resolver esse problema, fazer algo para solucionar, para que a pessoa não passasse mais por essa dificuldade, por essa dor. Mas a gente não pode. Às vezes nem a medicina terrena consegue fazer isso, quem dirá nós. Então, o testemunho nosso e daqueles que nós amamos é individual. A gente pode fazer companhia, a gente pode alegrar, levar para um médico, ajudar arrumando a casa, várias coisas. Mas o testemunho é individual.
Porque no fim do dia, no fim das contas, é nós e Deus. É a nossa consciência e Deus. Então esse é o exemplo que Jesus nos trouxe quando ele ficou sozinho no testemunho. Foi ele Deus, não tinha mais ninguém junto dele. Conosco não seria diferente. Então, quando a gente está atrás dessa porta estreita de seguir Jesus, vão ter desafios, vão ter dificuldades para todo mundo. E a gente não pode esperar nossos amigos, nossos familiares estarem conosco, porque o testemunho ele é individual. Mas temos a companhia e o apoio de vários espíritos para nos ajudar nesse testemunho. Um outro aprendizado é a conscientização das tarefas que estão sobre os nossos cuidados. Os discípulos foram convidados a orar com Jesus, eles tinham uma tarefa, eles tinham que orar e vigiar com Jesus. E eles não se conscientizaram disso e acabaram dormindo. Com nós, a mesma coisa. Será que estamos conscientes das tarefas e dos nossos deveres? Porque antes de encarnar, a gente assumiu algumas responsabilidades para estar aqui. A gente se devotou e se comprometeu a cumprir determinadas coisas. A gente pode não lembrar, mas lá no fundo do nosso coração a gente sabe quais são os nossos deveres e quais são os nossos desafios. Será que estamos comprometidos com essas tarefas que estão sobre os nossos cuidados? E é nosso, o seu Nelson não pode fazer as coisas por mim que eu me comprometi a fazer. É nossa responsabilidade. Então fica essa chamada de atenção. Os discípulos tinham a responsabilidade deles e nós temos as nossas. Será que estamos acordados e vigilantes para elas? E aqui, gente, acho que talvez de tudo que eu li estudando esse assunto foi o que eu achei mais bonito. É um texto de Emmanuel, ele é um pouquinho mais longo, eu não vou ler ele todo. Eu quero compartilhar 3 parágrafos com vocês, que é sobre essas tarefas que estão sobre os nossos cuidados, que muitas vezes, na maioria, são muito difíceis, mas que a gente tem que ter esse comprometimento. Então eu vou ler o que Emmanuel nos falou a respeito disso. Em tais circunstâncias, a prova se reveste de tamanha complexidade que quase sempre não dispõe de outro recurso senão conservá-la por braseiro de angústia trancado no coração. Porquanto, às vezes, no grave assunto, os melhores amigos não te poderiam compreender, de vez que, provavelmente, se inclinariam a intervenções inoportunas, complicando-te os problemas. Todos nós, os espíritos em evolução no planeta, somos ainda humanos e nessa condição nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação de nossas deficiências. Antes de ler o último parágrafo, eu gostei muito dessa parte que Emmanuel ele entende, ele diz assim que os espíritos entendem que a gente ainda não consegue fazer as coisas muitas vezes sozinhos, às vezes a gente não tem a força de vontade suficiente, é difícil. Ele reconhece que nós somos ainda humanos. E às vezes a gente esquece de reconhecer isso, né? Lá no início eu falei que às vezes vem as dificuldades, os desafios, que eu penso assim, não vai dar, é muito difícil. Mas se a gente reconhece que ainda somos humanos e ainda precisamos de ajuda, fica um pouquinho mais fácil. E Emmanuel, apesar dele trazer a problemática e colocar a responsabilidade nas nossas mãos, ele sempre traz algo que acalenta o nosso coração. Ele finaliza o texto dizendo o seguinte: entretanto, nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda mesmo fracassem todas as nossas forças na direção do bem para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos limitados e frágeis, temos Deus. Então, sim, é difícil. Muitas vezes a gente não vê a luz no fim do túnel, quando que aquele problema, aquela dificuldade vai acabar. Muitas vezes não conseguimos lidar com isso sozinhos, nos sentimos fracos, cansados, mas nunca estamos sozinhos. Sempre que a gente busca resolver um problema, lidar com uma solução, viver nosso dia a dia voltado para o bem, não nosso, para o bem dos outros, daqueles que nos rodeiam, Deus sempre vai estar conosco, sempre vai nos dar o apoio e o direcionamento que a gente precisa.
E para finalizar os aprendizados, o tema da palestra, que é a necessidade da vigilância. Jesus mostrou que os discípulos precisavam estar vigilantes naquele momento e não dormir, eles acabaram dormindo. E nós, estamos vigilantes? Normalmente, não sei vocês, eu quando falo em vigilância, eu penso muito assim, Júlia, vigia as tuas más tendências, Júlia, fica de olho nesse assunto que talvez não está indo para o caminho muito bom, tem essa tendência que não é muito legal. Então, normalmente, quando eu penso em vigiar, eu penso então em vigiar as minhas más inclinações, o que está correto, que todos devemos fazer. Mas André Luiz, ele traz pra gente que a vigilância, ela vai muito além disso. Já conto para vocês o que André Luiz falou. E Emmanuel, ele também nos diz que a vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Então é por isso que temos sim que vigiar as nossas más tendências para construir. A construção é algo que leva tempo, não é de um dia da noite para o dia, mas a gente vai construir, vigiando pouco a pouco as nossas más inclinações e construindo então o nosso caráter voltado para o bem. Então André Luiz, o que ele nos fala é um texto que é chamado Pequeno Curso de Vigilância. Ele traz alguns itens que a gente tem que se atentar e vigiar, e no final ele traz essa mensagem final. Eu não vou ler os itens que ele trouxe por causa do horário, eu vou ler só a mensagem final, que ele diz que cada estrela possui um brilho particular e que cada flor possui um cheiro especial, e que conosco é assim também. Em razão disso, ao discípulo do Evangelho se pede vigilância, não somente para dissolver a tentação de nossa própria inferioridade, mas também para que sejamos lâmpadas ativas na luz imortal. Então, não só para vigiar as nossas más inclinações, mas que a gente também possa ser lâmpada clara, radiante na luz imortal, que é a mensagem que Jesus nos trouxe. Então, temos que vigiar as más inclinações, mas temos que ir além disso. Então, não é só, eu não faço mais o mal, eu não faço mais isso, eu não faço mais fofoca, enfim. E além disso, o que eu faço? Eu estou indo além, eu estou fazendo algo de bom, eu estou sendo luz para aqueles que compartilham o dia comigo. Então, a vigilância também serve para essa ação no bem. E aí, para finalizar, ainda Emmanuel, gente, ele traz que caminhar, desde que a gente nasce até a morte do nosso corpo físico, sobre tentações, sofrimentos, angústias, solidão, é natural, porque a gente está aqui no planeta Terra para isso, para aprender com isso. Entretanto, ele diz o seguinte: lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Às vezes a gente tende a ir para o caminho mais fácil de ser resolvido, às vezes o mais tentador, mas aqui Emmanuel nos chama a atenção. Mais vale chorar resistindo ao mal, resistindo às tentações, resistindo àquilo que a gente sempre fez e quer fazer diferente. Então, é difícil as escolhas de seguir com Jesus, nem sempre elas são fáceis, mas o fardo é leve e a recompensa ela é instantânea assim que a gente busca seguir Jesus. E para finalizar, eu queria fazer uma reflexão, que eu nunca tinha feito essa reflexão. Também foi Emmanuel que trouxe essa reflexão a mim. Eu queria que cada um de vocês parasse e pensasse nos últimos 5, 10 anos de vida. Pode ser 5, porque os últimos 5 anos já foram bem intensos para todo mundo, né? Pensem nos últimos 5 anos da vida de vocês, tudo que aconteceu, coisa boa, coisa ruim, tudo. Pensem aí rapidinho, o que vocês ouviram, falaram e fizeram e vivenciaram. Não precisam acabar a reflexão agora, vocês podem levar lá para casa mais um pouquinho, mas Emmanuel, ele fala assim: depois de fazer essa reflexão, verificarás que uma só luz persiste, acima de todos os fenômenos e acontecimentos do dia a dia. A luz do amor que colocaste no dever retamente cumprido, perante as criaturas e ideais a que empenhaste o coração com o trabalho no bem dos outros. Luz que permanece inapagável em nós e por nós, a iluminar-nos a estrada para a felicidade verdadeira, hoje e sempre.
Então, se a gente pensar nos últimos 5 anos, muita coisa aconteceu, mas o que permanece até agora nos nossos corações foi tudo aquilo que a gente colocou de bom em favor dos outros, em favor daqueles que estão no nosso caminho, porque todo o resto passa, todo o resto não fica, o que fica é isso, e essa é a proposta de Jesus. Então, Jesus perguntou para os discípulos, seu Nelson, não pudestes velar nem 1 minuto comigo? E agora eu faço a pergunta para vocês, porque Jesus continua nos perguntando isso. Será que nós estamos velando por Jesus por 1 minuto? Porque se a gente não vela por 1 minuto, quem dirá por toda uma existência? Então essa é a proposta, que a gente vele com Jesus. O que é velar com Jesus? Não é o Jesus, essa criatura, esse personagem, é a vivência no bem, é a vivência do seu evangelho. Então vamos buscar velar com Jesus 1 minuto, depois 1 hora, depois 1 dia inteiro, para quem sabe um dia a gente consiga velar e vigiar com Ele toda a existência. Essa era a mensagem de hoje. Espero que todos fiquem bem e tenham uma boa noite.